que vocês acham que está acontecendo com o CEO da Microsoft? Acabei de ver um trecho, vou mostrar ele aqui para vocês, em que ele fala que os softwares SaaS irão morrer. Logo a Microsoft, que é uma das maiores empresas que fornecem SaaS para o mercado, ou PaaS, plataformas também, falando que vão morrer, que elas serão substituídas por um tipo de IA. O que vocês acham que ele tá pensando quando ele fala esse tipo de coisa? Eu vou mostrar aqui, a gente vai fazer análise, gente, mas bom que vocês fiquem atentos a quanto esse tipo de tecnologia, quanto esse tipo de informação, porque ele dita o mercado. Se o CEO da Microsoft está falando isso, a gente tem um futuro de mercado. E o futuro de mercado muito provavelmente não está no SaaS e muito provavelmente não está no que todo mundo está fazendo hoje. A gente está vendo outra vertente. Mas vamos lá, eu vou trocar a tela aqui, vou mostrar para vocês, a gente vai analisar esse vídeo. E aí eu quero que vocês deixem também aqui nos comentários a opinião de vocês. Vamos dar uma olhada então aqui, galera, um pouco do que ele falou. E aí a gente já faz uma análise em cima disso. Esse aqui, para quem não sabe, é o Satya Nadella, ele é o CEO da Microsoft, não é o fundador, né? O fundador é o Bill Gates. E aqui é uma entrevista que ele tá dando para um canal da Índia, tá? Ele deu uma outra entrevista em que ele falou, mas aqui ele vai explicar um pouco melhor qual que é o conceito dele e a gente já faz a análise em cima. How that Tá? shift happens from SaaS all the way to agents. Yeah, I mean, to me, whenever there's been a real platform shift, the core application architectures have changed, right? I mean, if you look back, let's go all the way back to when the relational database was born, right? That is the first time we really said, oh, wow, I can separate out my data tier from my application, right? Before that, we were building these essentially ISAM. Primeira coisa, isso aqui é uma coisa muito legal que ele tá falando. Quando a gente tem um problema, né? Quando a gente fala de programação, a gente fala de uma constante, né? Uma crescente constante que a gente tem no mercado enquanto as tecnologias e mudanças tecnológicas. E aqui é muito interessante porque ele cita isso, que lá no passado a gente tinha as aplicações, mas a gente não tinha a mudança, né, de camada de dados relacionais, camada de back-end, camada de front-end. A gente não tinha esses layers, né, quando a gente construía essa aplicação. E isso veio e mudou. Então, todo o processo, quando a gente fala de tecnologia, o que dá certo hoje, amanhã já não vai mais dar certo. Você tem que sempre se atualizar e estar de olho no futuro. E é o que ele está falando aqui. Into the app, and then we said, no, let's have relational algebra, I have SQL, I have data, and then I can build my business logic on top of it. Né? Then, of course, other platforms came, like the web and what have you, and then we said, oh, what's an N-tier way to write applications? How should I restructure my business logic? I think that something of that scale, or if not more, is going to happen, again, with the application logic, right? And this time around, the thing about agents is they are not going to be bound to essentially any one SaaS application and its data, right? So I'll have an agentic sort of view where the task, the intent, and I will go operate and orchestrate all the logic across multiple SaaS applications, right? I'll go call a... Tá certo. Então, é isso basicamente que ele tá falando. A gente não vai morrer o SaaS. A gente vai ter uma adaptação, a gente vai ter agentes que vão poder fazer o SaaS pra gente. Vamos ver isso um pouco melhor? Acho que ficou um pouco confuso, né? Vamos ver um pouco melhor. Vou trocar aqui a tela, eu vou trazer um pouco de reflexão para vocês. E aí a gente se orienta um pouco melhor. Bom, então a primeira experiência, a primeira coisa que a gente tem aqui, as pessoas necessitam de experiências mais fluidas em seu ambiente de trabalho. O Satya Nadella, ele ressalta isso porque hoje isso cria-se uma problemática. Como é que a gente deixa as pessoas com experiências mais fluidas? Quem trabalha na área ou quem já teve contato com algum tipo de sistema da informação sabe que hoje, por exemplo, uma pessoa abrir um cliente no CRM, ela vai abrir um cliente no CRM, vai controlar suas tasks no Jira, vai encaminhar um e-mail no Outlook. São todos sistemas distintos, são muitos SaaS específicos para algumas coisas. A gente não tem um ponto focal, a gente não tem um centralizador. E hoje, no mundo globalizado, isso gera uma problemática. Então, como é que a gente resolve essa problemática? Através do quê? O que a gente pode estar trazendo aqui para estar resolvendo esse tipo de problema que hoje em dia afeta a maior parte das pessoas, tá? Porque as demandas hoje estão tendo que ser executadas cada vez mais rápidas. E elas são mais difíceis de serem executadas nas horas, né? Nos horários que a gente tem durante o dia.
Ah, Gabriel, mas explica pra mim. Quando a gente pensa no seu dia a dia, você tem às vezes ali uma demanda e você precisa trabalhar com essa demanda. Então foi lá, seu card do Gira, ele caiu para você. Você tem o Gira, você atualiza suas informações no Gira. O seu Gira pode mandar um e-mail para o seu chefe, mas ele vai te utilizar o Outlook, ou se você mesmo mandar, você vai ter que utilizar o Outlook. Se você quiser conversar com uma pessoa, você utiliza o Teams. E isso tudo cria-se uma problemática no ambiente de trabalho e na experiência fluida de trabalho. Às vezes um trabalho que era para ser executado em 1 hora, ele vai demorar 2, 3, porque você tem que ficar abrindo ferramenta, mandando aqui, mandando ali. E quando você tem um orquestrador, que é a ideia ali que o Sam Altman está querendo vender para gente, você tem uma coisa facilitadora. Você tem algo que facilita o dia a dia do usuário. Mas isso cria uma problemática também. Como é que a gente pode fazer tudo isso sem que a gente esqueça os sistemas atuais? A gente tem que ver que todos os sistemas atuais eles são pautados em SaaS. A gente tem hoje, por exemplo, é só você entrar no YouTube, você vê o YouTube, hoje está tudo focado para a construção de SaaS. Canal que ensina SaaS, curso que ensina SaaS. Todos os softwares que a gente usa hoje é um SaaS, então você entra no Instagram, entra no Facebook, entra aqui para, por exemplo, o OBS, que eu estou utilizando agora para gravar, é um SaaS. Esse documento que está aberto no Google é um SaaS. Então, tudo isso são software as a service, desculpa, um software as a service. E como é que a gente faz para a gente manter essas aplicações? A gente não pode jogar tudo isso no lixo, né? Uma vez que a gente muda, isso aqui não pode acabar. Mas sem esquecer, sem perder a essência, o que a gente pode estar fazendo para estar trazendo eles de volta? E aí eu vou subir um tópico aqui, interessante para vocês, que vai ser: a gente constrói, e aqui é uma fala dele muito interessante que eu queria destacar, a gente constrói agentes que serão as pontes entre o SaaS e as pessoas que os utilizam. Gabriel, isso aí... Cara, falou grego pra mim. Pensa no seguinte, você vai ter um software, você vai ser um construtor de agent. Eu, Gabriel, vou ter meu agent pessoal, eu tenho um agent aqui, construí ele é meu. Dentro do meu ambiente, ele vai saber tudo que eu tenho dentro do ambiente. Então ele sabe que eu tenho, por exemplo, um banco de dados aqui no meu Raspberry Pi, ele sabe que eu tenho uma conta Gmail, tem lá meu Gmail, sabe que eu tenho uma conta no YouTube, ele conhece todo o meu ambiente aqui dentro da minha casa. Isso aqui tem que ter muita discussão de cibersegurança em cima disso, tá? Mas o importante é isso, ele conhece o meu ambiente, ele sabe do que eu tenho dentro do meu ambiente e ele pode tomar decisões com base no que eu falar. Então, em vez de eu sentar aqui no computador e digitar assim, clicar, abrir o software, fazer alguma coisa, vai ser tipo um Jarvis da vida. Eu vou chegar para ele e falar assim, ó, abre para mim o OBS e coloca para gravar, que eu vou fazer alguma coisa. Ele vai abrir o OBS, vai colocar para gravar, e aí acabou de colocar para gravar, eu dou comando para ele, ó, manda esse vídeo lá pro YouTube, tal assim, posta assim, assado. Ou melhor, vou colocar dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, o cara sentou, né, por exemplo, se é uma pessoa de vendas, você está fazendo uma conversação com alguém, tentando fazer uma venda no telemarketing, essa pessoa já está propensa à venda, você já tem uma IA escutando a propensão dessa pessoa a comprar o seu produto e ela já cadastra dentro do seu CRM para que você tenha o controle dessa pessoa. Apenas escutando o que você está falando na ligação. Ela já colhe ali nome, número, sexo da pessoa, tudo isso e já coloca dentro do CRM. Isso aqui é um agent. E aí você, em vez de ir lá no CRM e consultar, você pergunta para ela, ó, qual foi o último cliente que eu acabei de cadastrar, me fala essas informações, ele já busca. Se você quiser mudar alguma coisa, você fala para ele, ó, altera o nome para tal, altera o apelido para tal, e ele já vai fazendo para você. Experiência fluida. Experiência fluida. Pensa no quanto que isso vai dar de ganho de performance. E o que mais me preocupa, gente, é que assim, enquanto a gente está falando já dessa realidade, o cara da Microsoft, o CEO da Microsoft está falando, a gente vê na contramão muito curso e muita pessoa se preocupando ainda em como fazer o SaaS e não se preocupando no futuro, como é que a gente vai fazer isso. Se liga que o futuro é esse. Se prepara, que você consegue embarcar nessa onda. Gabriel, mas
isso não vai gerar um problema? Isso não vai gerar um problema, uma vez que você tem ali um agente que ele vai interagir completamente com a sua camada de negócio, que ele vai dizer como para sua API se precisa cadastrar, que ele vai fazer todo o CRUD para você, interpretando sua linguagem natural, o LLM. Isso não vai gerar um problema, uma problemática muito grande? Vai, tá? Isso vai gerar sim um problema, tá? Como é que a gente faz, né? O que a gente faz essa interação? Uma vez que a gente tem esse front-end que vai ser aposentado, digamos assim, como é que a gente vai ter o cliente ali, né? Qual que vai ser a interação direta com esse cliente? O que eu preciso entender para me montar essa lógica na minha cabeça e talvez montar um agent já para poder vender no mercado? Então vamos lá, eu tenho a resposta aqui, mostrar para vocês como na teoria ficaria essa arquitetura, uma vez que o Sam Altman comentou ali. Vou estar deixando aqui na descrição o link dessa entrevista, para que vocês vejam ela na íntegra. Mas vamos esboçar aqui, de acordo com o nosso conhecimento, o que faria, né? Como é que esse agent iria interagir ali, o que o front-end ele viraria pra gente, né? E se teria o front-end, né? Então, aqui, mais ou menos, tá como seria esse hoje, né? Quando a gente fala de software, a gente tem mais ou menos esse diagrama. Então, a gente tem o cliente, né? Óbvio que tem mais camadas, tem mais coisas que a gente pode colocar por cima. Mas aqui a gente tem o cliente, ele interage com o site, que interage por sua vez com uma API, que é o mais comum, ou com o back-end ali do site, tá? Que entenda como você quiser. E ele faz o CRUD, né? O cadastro ali dentro da database. Então, hoje, o cenário que a gente tem é esse. E o que gera, né, dificuldade? Que esse cliente aqui, ele muitas das vezes, ele não vai falar só com um desses. Ele vai falar com 2, 3, 4, uns 3 sistemas, né, distintos que o nosso cliente ele vai tratar. Então, quando a gente tem o nosso cliente aqui, ele pode tratar com um ou mais, né, softwares no seu dia para realizar o seu trabalho. Então, ele pode ter esse resultado aqui. O cliente tratando com esses caras. Quando a gente tem essa visão de agent que o Satya Nadella ali comentou, ela é muito legal, né? De agent de AI. Tem vídeo aqui no canal que eu vou demonstrar como vocês podem construir um desse, tá? Também eu vou trazer aqui. Mas quando ele fala desses agents, ele quer falar de um cenário um pouquinho mais robuscado, um pouquinho mais facilitador disso daqui. Pensa no seguinte, vamos esboçar então aqui. Quando ele fala do agent, ele fala... Então, quando o Satya Nadella fala de um cenário com AI, ele fala mais ou menos de um cenário como esse. Então, em vez de você ter 3 front-ends para 3 aplicações distintas, quem vai fazer o front-end dessa aplicação é um agent. E esse agent ele vai conhecer e ter mapeado seus endpoints, suas databases e todo o processo de negócio que você pode ter ali dentro. Eu ainda deixei a camada de negócio, mas eu vou mais longe na nossa provocação dentro do vídeo. A camada de negócio também pode morrer. Uma vez que esse cara ele conhece tudo da sua empresa, ele pode interagir diretamente com o seu banco de dados e manusear esses dados que estão lá dentro. Ainda não foi o que ele comentou. O que ele comentou foi uma arquitetura parecida com essa. Então, o cliente, em vez dele interagir com 3 front-ends diferentes, e você é isso, você é front-end, fique esperto. Brincadeira. Em vez dele interagir com 3 front-ends distintos, ele vai interagir somente com o agent. Esse agent interage com os endpoints ou com a camada lógica da sua aplicação. E essa camada lógica traz os dados para o seu banco de dados e vice-versa, né? Ele vai solicitar, ela pede para o banco de dados, o banco de dados volta para ela retorna para o agent responde para você. Entendido? Com isso, galera, a gente cria uma problemática, não diria assim, a gente cria uma oportunidade, né? Para que você se desenvolva e para que você cresça e surfe nessa onda. Quando a gente fala de tecnologia, essas mudanças constantes são oportunidades, principalmente para você que está no mercado de trabalho, que está começando no mercado de trabalho, ou que já está ali
há algum tempo no mercado de trabalho se atualizar e estar por dentro dessa nova tecnologia. Como foi a cloud há um tempo atrás, que era algo novo, o pessoal falava, não vai pegar, que a gente gosta de ter o servidor físico. E pegou, tá aí, a gente utiliza hoje. Não tão quanto todo mundo gostaria, né? Mas é um processo devagar. Mas hoje é difícil você entrar num ambiente, em uma empresa que não utilize cloud. O agente, né? O agente de IA, traduzindo ali, né? Sendo uma ponte, um facilitador, principalmente para as pessoas que trabalham diretamente ali com CRM, RP, trabalham com cadastro de alguns clientes, vai ser uma realidade. Então, tudo isso ele te gera uma problemática, né? Como você pode se atualizar, né? Como é que você pode chegar amanhã pro seu chefe e falar assim, ó, eu sei o que esse cara tá falando, eu sei o que o Som Ótima tá falando, eu vou fazer um agente de IA aqui para dentro da sua empresa. Como é que você consegue se atualizar nesse sentido? Aí é que eu vou puxar, é lógico, uma sardinha, né, pro meu lado. Aqui dentro do canal tem uma playlist somente de inteligência artificial, onde eu tô introduzindo esse assunto em pequenas doses para vocês ainda. Eu tô com uma bagagem legal aqui de material para trazer para vocês de como vocês vão fazer esses agents. Então, vão lá, confiram essa playlist, tá? Ela tá bem bacana. E também confiram aí embaixo o que eu tô deixando. Eu tô deixando um curso da Udemy, uma recomendação minha de um curso que é muito bacana e que trata dessa IA para você.